Bom dia, estão me ouvindo, turma? Estou ouvindo. Ok, muito bem. Ela está vendo minha imagem agora aí? Estou vendo. Hoje contemplado aqui com o sol. Tudo bem, turma? Desculpem o problema técnico que nós tivemos. Eu vou fazer a nossa aula, gravar a nossa aula hoje pelo celular, tá? Porque eu tive um problema aqui no meu notebook. Então, vamos manter aí a nossa aula de hoje pelo celular, iniciando, então, em instantes, tá? Só mais um minutinho, já iniciaremos. Tudo bem? Ok, professor. Eu já compartilhei um material com vocês, encaminhei para Franciele e para Michele, para que encaminhasse para vocês, com o tema da nossa aula de hoje sobre decadência. Então, vocês já podem ir preparando o material e o vadimeco. Nós vamos tratar hoje aí a partir do artigo 207 do nosso Código Civil. Muito bem, turma. Mais uma vez, muito bom dia a todos e a todas. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula tratando sobre decadência. Vocês estão me ouvindo bem? Acredito que sim. Então, na última aula nós falamos sobre prescrição, ou seja, a influência do tempo nas nossas relações jurídicas. Hoje, na sequência, e aí o artigo 207 do Código Civil, nós vamos falar sobre decadência. Então, são dois temas, tanto prescrição e decadência, que tratam da influência do tempo nas relações jurídicas. Ou seja, o que acontece quando o titular de um direito ele fica inerte? Ele não toma a atitude que se espera frente àquela determinada situação jurídica. Então, quais são as consequências da inércia do titular de um direito? Nós temos duas consequências. A primeira delas é a que nós estudamos na aula passada nos artigos 205 e 206 do Código Civil, ou seja, ocorre a prescrição. Lembrando que o conceito de prescrição é exatamente o que diz o seguinte: violado o direito, nasce a pretensão. Então, a partir do momento que nós nos deparamos com a violação de um direito, na sequência nasce a pretensão. Então, portanto, a prescrição ela atinge a pretensão. Como assim, professor? Para que a gente possa relembrar. Então, a partir do momento que ocorrer a violação de um direito, seja qual for o direito, vai surgir a pretensão. E a lei vai estabelecer alguns prazos para que o titular desse direito veicule a sua pretensão em juízo. Nós estudamos que os prazos prescricionais são de 1, 2, 3, 5 e 10 anos. Quando a lei não estabelecer prazo, o prazo geral aí da prescrição será um prazo de 10 anos. Essa é a regra geral. Em outras tantas hipóteses, lá estabelecidas no artigo 206 do Código Civil, nós vamos ter aí diferentes prazos prescricionais, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos e de 5 anos. Quando não houver prazo, mais uma vez, o prazo geral será de 10 anos. Então, alguém causou um dano, seja aquele exemplo que nós utilizamos na aula passada, cometeu um ato ilícito, aí para fazer o link com a aula retrasada, que nós estudamos os atos ilícitos, alguém violou o meu direito. A partir do momento da violação do meu direito, surge a pretensão. Então, eu posso veicular aí a minha pretensão em juízo. Só desligar o alarme aqui. Então, veja. Violado o direito, surge a pretensão. Não exercido o direito de pleitear aí a reparação do dano, a sua pretensão em juízo, ocorrerá o que nós estudamos na aula passada, que é a prescrição. Lembrando, basicamente, o seguinte, que os prazos prescricionais, o legislador cuidou de colocar todos eles nos artigos 205 e 206 do Código Civil. Então, tudo que constar lá dos artigos 205 e 206 do Código Civil serão prazos prescricionais. Não há dúvida que aqueles prazos que constam
do rol do artigo 206 e também do artigo 205 são prazos prescricionais. O legislador, com o Código Civil aí de 2002, cuidou de fazer essa diferenciação. O que é prazo prescricional consta lá dos dois artigos 205 e 206. O que é prazo decadencial não constará desses artigos. Essa é a primeira distinção no que diz respeito à prescrição e decadência. Muito bem. Então, relembramos aí o que é prescrição. O que é decadência? Nós precisamos diferenciar o que é um prazo decadencial e o que é um prazo prescricional. Prazo prescricional, nós estudamos na aula passada e acabamos de relembrar que é exatamente aquele. A partir do momento que houve a violação do meu direito, surge a pretensão. Como é que eu vou definir agora a decadência? E aí nós vamos pegar lá o artigo 207 do Código Civil, que vocês já devem ter em mãos aí. O que diz o artigo 207 do Código Civil? Ele vai dizer o seguinte, para que a gente possa iniciar aí o estudo da decadência. Ele vai estabelecer: salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Então, a primeira coisa que nós vamos entender aqui no que diz respeito à decadência é que nós não vamos aplicar aquela regra lá de interrupção, suspensão da prescrição. Isso não se aplica. O prazo, nós vamos ver na sequência, que é um prazo chamado peremptório. Então, ele vai seguir sem a sua interrupção, sem a sua suspensão. Agora, para diferenciar prescrição e decadência, nós precisamos saber o que é direito subjetivo e o que é direito potestativo. Ora, professor, é exatamente isso. Precisamos saber o que é um direito potestativo e o que é um direito subjetivo. Então, vamos lá. Vamos começar pelo direito subjetivo. Direito subjetivo, turma, é aquele no qual, uma vez violado, a outra parte ela vai se sujeitar a uma consequência. Então, o que a doutrina diz é que há uma sujeição. Vamos entender bem o que é isso. Então, violado o direito, surge a pretensão de alguém e também a sujeição da outra parte. Ou seja, se eu for a juízo pleitear o meu direito, a outra parte ela vai ser condenada a uma prestação. Nós vamos estudar isso lá no direito das obrigações. O que é uma prestação? Prestação é uma obrigação, ou seja, um dar, um fazer ou não fazer. Então, a partir do momento que alguém violou meu direito, eu vou poder pleitear, exercer a minha pretensão em juízo, e a parte contrária, ela vai se sujeitar, ela vai sofrer alguma consequência, porque eu vou pedir uma prestação, uma obrigação para que a outra parte cumpra, seja um dar, um fazer ou um não fazer. Então, vamos exemplificar. Então, alguém colidiu com o meu veículo na via pública, praticou um ato ilícito e me causou um dano. Eu vou ingressar com uma ação judicial para pleitear a reparação do meu dano. Vamos imaginar que o meu dano tem uma monta aí de R$3.000. O que eu vou pedir em juízo? Eu vou pedir a condenação da outra parte a pagar determinada quantia para fazer frente ao prejuízo que ela me causou. Então, nós vamos ver depois que pagar quantia é uma obrigação de dar. Então, a outra parte vai ter que dar uma quantia para fazer frente ao prejuízo que ela me causou. Então, veja, nesta hipótese, o que foi atingido foi o meu direito subjetivo. A outra parte vai ter que se sujeitar aos efeitos de uma prestação e de uma obrigação. Então, quando eu violo um direito subjetivo, violado o direito, surge a pretensão. Quando eu violo o direito subjetivo, o prazo que eu tenho para exercitar o meu direito é um prazo prescricional. Então, essa é outra diferença entre prescrição e decadência. Violado o direito, surge a pretensão. Quando eu falo em prazo prescricional, aquele meu direito violado é um direito subjetivo. Então, o que é um direito subjetivo? É um direito a partir do momento que eu vou exercê-lo, a outra parte vai se sujeitar a uma consequência, a uma prestação ou uma obrigação. Então, uma obrigação de dar, fazer ou não fazer. Então, toda vez que eu falar em direito subjetivo, mais uma vez, eu vou falar em prazo
prescricional. Para falar em decadência, que é o tema da nossa aula de hoje, eu vou falar em direito potestativo. Ora, se no direito subjetivo a outra parte se sujeita a uma obrigação, a uma prestação, seja de dar, fazer ou não fazer, no direito potestativo isso não acontece. Como assim, professor? Eu vou explicar para você. Veja, no direito potestativo não há uma sujeição da outra parte. Vamos exemplificar. Como é que funciona nas relações conjugais? No casamento, por exemplo. Eu até mencionei para vocês na aula passada que hoje a legislação fala em divórcio direto. Hoje não se fala mais na necessidade de uma separação para, na sequência, você poder converter essa separação em divórcio. Não. Hoje eu posso me casar agora pela manhã e à tarde, resolvido, posso me divorciar. Então, fala-se hoje em divórcio direto. O que importa saber aqui para entender o que é um direito potestativo? Direito potestativo, como eu disse, a outra parte não vai se sujeitar a uma prestação, seja dar, fazer ou não fazer. Nós vamos estudar lá no direito das obrigações. No direito potestativo, por exemplo, a parte que tem o direito, ela simplesmente vai exercitar o seu direito e a outra parte, a parte contrária, no caso do casamento, então tem do lado um cônjuge, né? Tanto homem ou mulher, ou existem as relações homoafetivas. Então, tem de um lado uma parte, de outro lado outra parte, outro cônjuge. Então, quando eu exercito o meu direito de me divorciar, eu vou entender que esse é um direito potestativo. Por que potestativo? Porque outra parte não vai se sujeitar a uma prestação de dar, fazer ou não fazer. Aliás, ela não pode fazer nada. Eu vou exercitar meu direito, ela vai ter que simplesmente aceitar o meu pedido de divórcio. Não pode dizer, olha, eu não dou o divórcio para você, aquilo que a gente costuma ouvir aí em novela. Isso não existe. Então, se eu desejar me divorciar de alguém, eu vou me divorciar, ponto, e acabou. A outra parte simplesmente vai ter que aceitar aquele exercício do meu direito potestativo. Outro exemplo. Será que o empregador tem que pedir para se desligar, para extinguir uma relação de emprego ao seu empregado? Ou é um direito potestativo? O direito que o empregador tem é um direito subjetivo ou um direito potestativo? É um direito também potestativo. Então, o direito do empregador se desligar do seu empregado também é um direito potestativo e não um direito subjetivo. Então, mais uma vez, para que a gente possa entender aqui decadência, isso está no resumo de vocês, que vocês devem ter recebido aí. Como é que eu diferencio prescrição e decadência? A primeira forma de diferenciar prescrição e decadência é entender que a prescrição ela atinge um direito subjetivo e decadência, de outro lado, atinge um direito potestativo. Isso vai nos ajudar para que a gente possa entender aí os prazos decadenciais na sequência. Então, primeira diferenciação, prescrição, mais uma vez, atinge o direito subjetivo, que é aquele direito no qual a parte contrária, a outra parte, se sujeita a uma obrigação, a uma prestação. Quais essas obrigações? Uma obrigação de dar, fazer ou não fazer. Direito potestativo, não há essa sujeição. Eu simplesmente vou exercer meu direito e fim. Muito bem. Feita essa diferenciação, o que nós temos que dizer é que a decadência ela não atinge a pretensão como ocorre na prescrição. Então, na prescrição, como nós estudamos, violado o direito, surge a pretensão. Então, o que surge na prescrição é a pretensão que deve ser exercida em determinados prazos, que a lei estabelece. Então, todos os prazos prescricionais estão na lei. Seja o prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, ou o prazo residual lá de 10 anos. Perfeito. Na decadência, a decadência ela não atinge a minha pretensão. Isso é tema lá da prescrição. A decadência, ela atinge o meu próprio direito. Então, outra diferenciação entre prescrição e decadência. Prescrição, violado o direito, surge a pretensão. Então, a minha prescrição vai atingir a minha pretensão. Decadência. Decadência atinge o meu direito. Então, decadência vai atingir o meu direito. Muito bem, professor. Mas em quais prazos? A lei vai estabelecer quais são os prazos decadenciais.
O que nós precisamos saber? Nós precisamos saber o seguinte, nós precisamos saber que todo e qualquer prazo que conste lá do Código Civil, que não esteja incluído lá nos artigos 205 ou 206, todo e qualquer prazo que disser respeito ao exercício do meu direito será um prazo decadencial. Vamos ver isso, como é que nós conseguimos entender? Vamos voltar lá para as nossas aulas de vícios, defeitos do negócio jurídico. O que nós estudamos lá no artigo 178? Vamos pegar lá o artigo 178 do Código Civil? Vamos ver o que diz o artigo. Artigo 178 do nosso Código Civil. Nós estudamos lá negócio jurídico e estudamos também que existem os defeitos do negócio jurídico, que são vícios do consentimento, quando se tratar de erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo. Não vão esquecer mais disso. Vícios do consentimento, erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo. Ou vícios sociais, que são aqueles outros dois, que são fraude contra credores e simulação. Então, tudo isso nós chamamos de defeitos do negócio jurídico. Defeitos do negócio jurídico são vícios do consentimento, erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo. E vícios sociais são dois, fraude contra credores e simulação. Muito bem. A lei estabelece que nós temos prazo para exercitar esse direito aí de reconhecer o defeito do negócio jurídico. Então, o negócio jurídico ele será anulável no caso dos 6 primeiros vícios, ou seja, erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores. Esses negócios jurídicos eles são anuláveis. No caso da simulação, o defeito ele é tão grave que o legislador entendeu que ele é passível de nulidade. Então, invalidade do negócio jurídico que nós estudamos, o negócio jurídico será ou anulável ou ele será nulo. Quando ele é anulável, eu tenho um prazo para exercitar esse meu direito. E que prazo é esse? É um prazo prescricional ou é um prazo decadencial? Tema das nossas 2 últimas aulas, da aula passada e da aula de hoje. Nós temos que saber que prazo é aquele. E a lei estabelece lá o prazo. O que diz o artigo 178 lá do nosso Código Civil? Vai dizer o seguinte: é de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico contado. E aí ele vai trazer lá as regrinhas a depender do tipo de vício. No caso da coação, inciso 1, do dia em que ela cessar. 2, do erro, dolo, fraude contra credor, estado de perigo da lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico. Então, veja, a pergunta que vocês têm que responder, nós vamos enfrentar agora, é a seguinte: esse prazo que o legislador estabelece aqui no artigo 178 é um prazo prescricional ou é um prazo decadencial? Como nós vimos, na prescrição, no estudo da prescrição, os prazos prescricionais estão todos contidos lá nos artigos 205 e 206. Esse prazo de 4 anos, ele está previsto no artigo 178. Portanto, ele é um prazo decadencial. Então, qual que é o prazo que eu tenho para anular um negócio jurídico realizado mediante vício? Seja vício do consentimento, os 5 vícios do consentimento, ou seja um vício social da fraude contra credores. É um prazo decadencial de 4 anos. Então, este prazo constante aqui do artigo 178 é um prazo decadencial, não é um prazo prescricional. Além disso, o que consta aqui, quando nós tratamos da anulação do negócio jurídico por vício do consentimento ou vício social, nós vamos entender que também nós estamos diante de um direito potestativo. Porque se estiverem presentes os requisitos do vício do negócio jurídico, do defeito, seja erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo ou fraude contra credores, eu vou ingressar com uma ação declaratória de anulabilidade do negócio jurídico e a outra parte, ela não vai ser obrigada a cumprir nenhuma obrigação, nenhuma prestação. A parte contrária não vai ter que cumprir uma obrigação de dar, de fazer ou de não fazer. Ela simplesmente vai ter que
aceitar o resultado que for determinado pelo juiz por meio de uma ação declaratória. Olha, declaro anulado o negócio jurídico realizado mediante erro, dolo, coação e assim por diante. Então, também nós estamos diante de um direito potestativo. Então, veja, como é que eu entendo quando eu estou diante de um prazo prescricional ou um prazo decadencial? Prazo prescricional vai atingir a minha pretensão. Prazo decadencial vai violar o meu direito. Então, vai atingir o meu direito. Eu vou decair, por isso que eu chamo de prazo decadencial, decair do direito de pleitear determinada prestação jurisdicional. No caso do vício do negócio jurídico, aqui com base no artigo 178, nós vamos entender que a parte decaiu do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico. Então, o negócio jurídico, por exemplo, foi realizado mediante erro no prazo, isso há 5 anos. Se eu ingressar com uma ação judicial hoje, o juiz vai dizer que eu decaí do direito de pleitear a anulação, e não que a minha pretensão está prescrita. Ele vai dizer, olha, ocorreu a decadência nesse caso, porque o prazo para pleitear a anulação do negócio jurídico era de 4 anos, a ação não foi intentada no prazo correto, portanto, você decaiu do seu direito. Tudo bem? Tudo bem até aqui, turma? Entenderam bem a diferença entre prescrição e decadência, essa diferença inicial? Se quiserem, podem veicular alguma pergunta. Muito bem. Prosseguindo. Essa é a primeira diferença aí no que diz respeito ao prazo decadencial e ao prazo prescricional. Então, uma vai atingir o meu direito subjetivo e a outra vai atingir o meu direito potestativo. Outro exemplo de prazo prescricional, artigo 505 do Código Civil. Ele vai tratar lá do que nós chamamos das cláusulas especiais à compra e venda. O que diz lá as cláusulas especiais à compra e venda? O artigo 505 diz o seguinte, eu vou ler para vocês. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-lo no prazo máximo de decadência de 3 anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que durante o período de resgate se efetuaram com a sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias. Então, veja, este prazo aqui que nós estabelecemos, que está previsto aqui no artigo 505, é o que nós chamamos de retrovenda. Então, nós vamos estudar que eu posso realizar a venda de um bem para uma pessoa e estabelecer que dentro de um prazo de 3 anos eu possa recomprar aquela coisa pelo mesmo preço ou pelo preço estabelecido. Nós vamos estudar isso quando estudarmos lá direito contratual. Isso se chama retrovenda, é uma cláusula especial à compra e venda. Este prazo estabelecido no artigo 505 também é um prazo decadencial. Eu devo exercer o meu prazo, exercitar o meu direito no prazo decadencial de 3 anos. Ok? Então, veja, não está previsto lá nos artigos 205 e 206, está fora do artigo 205 e 206, a exemplo do que nós estudamos aqui no artigo 178, está previsto no artigo 505, e este prazo é um prazo chamado um prazo decadencial. Muito bem. Avançando aí no estudo da decadência. O prazo decadencial, ele pode ser um prazo decadencial legal ou um prazo decadencial convencional. Esses dois exemplos que nós acabamos de observar aqui dos artigos 178 e 505 do Código Civil são exemplos de prazos decadenciais legais, portanto, previstos na lei. Então, alguns prazos decadenciais estão previstos em lei. Nós chamamos esses prazos decadenciais de prazos decadenciais legais. De outro lado, nós temos os prazos decadenciais que podem ser chamados de voluntários ou prazos decadenciais convencionais. Por que convencionais ou voluntários? Porque as partes podem estabelecer o prazo para ser exercitado aquele direito. Então, se eu posso convencionar este prazo, eu vou chamar este prazo de prazo
voluntário ou prazo convencional, porque está na esfera da liberdade das partes poder estabelecer lá qual é o prazo para exercitar esse direito. Então, por exemplo, eu posso estabelecer que o prazo de retrovenda, que nós acabamos de ler aqui no artigo 505, seja não de 3 anos, mas seja um prazo de 5 anos. Significa que nós vamos fazer o seguinte: nós vamos obedecer o prazo mínimo que está na lei, que é um prazo de 3 anos, e vamos convencionar que eu vou poder exercitar esse meu direito de recompra, de retrovenda, num prazo superior de 5 anos, por exemplo. Este será um prazo decadencial convencional. Perfeito? Então, nós temos prazos, mais uma vez, prazo decadencial legal, que são aqueles que estão previstos em lei. Temos 2 exemplos aí dos artigos 178 e artigo 505, ou ele será um prazo decadencial convencional, ou também chamado de voluntário, porque as partes vão convencionar de forma voluntária qual será esse prazo, desde que eu respeite o prazo mínimo que a lei estabelece. Aí esse prazo será um prazo decadencial. Perfeito? Decadencial voluntário e não um prazo decadencial legal. Prosseguindo, o que diz aí o artigo 208 do nosso Código Civil? O artigo 208, turma, nós já vimos que o artigo 207, ele diz simplesmente que, salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, que suspendem ou interrompem a prescrição. Então, aquelas regrinhas lá nós não observamos. É necessário, no entanto, observar o que diz a parte inicial do artigo 207, porque ela diz o seguinte: salvo disposição legal em contrário. Então, pode ser que eu estabeleça, que eu preveja aí, que eu queira estabelecer um prazo decadencial e possa estabelecer uma hipótese de impedimento, de interrupção e de suspensão da prescrição. É salvo disposição legal em contrário. Se é salvo disposição em contrário, significa que as partes que nós estamos falando, em primeiro lugar, de um prazo decadencial convencional. Que se eu posso dispor em contrário, eu vou dispor em contrário no que diz respeito a um prazo que não seja um prazo legal. Então, salvo disposição em contrário, eu posso fixar aí uma hipótese de interrupção, de impedimento e de suspensão da prescrição. O artigo 208 vai dizer: aplica-se a decadência o disposto nos artigos 195 e 98 do inciso 1 do Código Civil. O que dizem esses 2 artigos que nós estudamos na aula passada lá quando tratamos da prescrição? Ele vai tratar, turma, daquela hipótese de pessoa absolutamente incapaz. Então, nós temos lá as hipóteses as regrinhas no que diz a pessoa absolutamente capaz. Vamos relembrar quais são essas regrinhas lá, previstas no artigo 95? O artigo 95 vai dizer o seguinte: os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais que derem causa à prescrição ou não alegarem oportunamente. O artigo 198, ele vai tratar daquela hipótese que não corre a prescrição, estabelecendo o seguinte: também não corre a prescrição, inciso 1, contra os incapazes de que trata o artigo 3º do Código Civil. Quais são aquelas hipóteses? São as hipóteses dos absolutamente incapazes. Então, não corre a prescrição em relação aos menores de 16 anos. Então, o artigo, voltando lá para a decadência, o artigo 208 vai estabelecer que aplica-se à decadência o disposto nos artigos 195 e 198, inciso 1 do Código Civil, que são aquelas hipóteses de pessoas absolutamente incapazes, previstas lá no artigo 3º do Código Civil. Então, nessa hipótese, não corre a prescrição. Da mesma forma, o artigo 208 vai dizer que aplica-se a decadência. Então, a decadência não aplica-se essas hipóteses aqui de prazo prescricional quando se tratar de pessoa absolutamente incapaz. Muito bem. Prosseguindo.
Artigo 209 do Código Civil vai tratar da renúncia da prescrição. Será que da renúncia da decadência, desculpa. Será que eu posso renunciar o prazo decadencial? Então, o artigo 209 vai dizer o seguinte: é nula a renúncia à decadência fixada em lei. Então, veja, é nula a renúncia à decadência fixada em lei. O que nós precisamos extrair aqui do artigo 209? A parte final vai dizer que é nula a decadência, a renúncia à decadência fixada em lei. Fixada em lei. Então, de qual prazo prescricional nós estamos tratando aqui? Do prazo decadencial. Toda hora eu faço a confusão. De qual prazo decadencial nós estamos tratando aqui? Se a lei diz fixada em lei. Nós estamos tratando dos prazos decadenciais legais. Então, mais uma vez, é nula a renúncia à decadência fixada em lei. Se é nula a decadência, se é nula a renúncia da decadência fixada em lei, nós vamos entender que eu não posso renunciar somente os prazos decadenciais legais. Em relação ao prazo decadencial convencional ou voluntário, a lei não está dizendo aqui. Então, portanto, entende-se que eu posso renunciar ao prazo decadencial quando ele for convencional. Então, aquele prazo que eu convencionei. Estabelecemos lá que eu posso, que o prazo, que determinado prazo decadencial será de tanto tempo, de 5 anos. O prazo decadencial convencional, eu posso renunciar. O que eu não posso renunciar é o prazo decadencial legal, porque, mais uma vez, o artigo 209 faz tão somente referência à renúncia decadencial fixada em lei. Nós já sabemos que a renúncia, nós já sabemos a diferença entre prazo decadencial legal, que são aqueles previstos em lei, e prazo decadencial convencional, que são aqueles estabelecidos pela parte. Renunciar, portanto, somente prazo decadencial convencional. Prazo decadencial legal, eu não posso renunciar. Perfeito? Muito bem. Prosseguindo. Artigo 210. Em que momento eu posso reconhecer essa ocorrência da decadência? Como é feito isso em juízo? O juiz pode conhecer, e esse é o termo legal, o termo técnico, conhecer é tomar conhecimento de determinada questão para decidir. Então, o juiz pode conhecer de ofício o prazo decadencial, ou seja, alguém ingressou com uma ação, o juiz se depara com uma ação em juízo, ele percebe que a violação do direito ocorreu há 4 anos, por exemplo, nós estamos diante de um prazo decadencial de 2 anos, será que ele pode conhecer e julgar de ofício a ocorrência da decadência? Ele pode, sem alegação de qualquer parte, por isso que nós falamos de ofício, sem nenhuma parte alegar, será que ele pode dizer, olha, neste caso ocorreu a decadência, você decaiu do seu direito, ou ele só pode fazer isso se uma das partes alegar? É isso que nós vamos estudar aqui nos artigos 210 e 211 a respeito da decadência. Então, vamos lá. Artigo 210 vai estabelecer o seguinte: deve o juiz, de ofício, significa que sem nenhuma parte alegar, então deve o juiz, de ofício, conhecer a decadência quando estabelecida em lei. Então, veja, deve o juiz, de ofício, significa que nenhuma parte vai alegar, conhecer da decadência, conhecer e julgar, quando estabelecida em lei. Então, o que está dito aqui no artigo 210? Vejam como é importante saber o que é um prazo decadencial convencional e o que é um prazo decadencial legal. O artigo 210 vai estabelecer que o juiz ele tem o dever de ofício de conhecer a decadência quando ela for estabelecida em lei. O que nós temos que entender, portanto? Quando se tratar de prazo decadencial legal, o juiz, obrigatoriamente, ou seja, de ofício, ele deve conhecer da ocorrência da decadência. Então, vamos imaginar que estamos diante lá de uma ação que envolva uma retrovenda, que é aquela cláusula especial do contrato de compra e venda, na qual eu estabeleço o direito de recomprar a coisa em determinado prazo
de tempo, e nós vimos que o artigo 505 estabelece o prazo decadencial de 3 anos. Nesta hipótese, prazo decadencial de 3 anos, se eu ingressar com uma ação passados esses 3 anos, 3 anos e meio, 4 anos, por exemplo, se o juiz se deparar com uma ação envolvendo essa questão, na qual, mais uma vez, o prazo decadencial está previsto em lei e a hipótese girar em relação ao artigo 505, envolvendo uma retrovenda, ele vai poder, sim, de ofício, sem qualquer parte alegar, reconhecer a decadência. Então, ele vai se deparar ali com aquela ação e vai dizer o seguinte, olha, neste caso, a ação foi intentada, foi ajuizada, foi proposta, após o prazo decadencial previsto no artigo 505, que é de 3 anos, e nesta hipótese, você, parte, decaiu do seu direito. Então, ele vai poder fazer isso de ofício, legitimado e autorizado pelo artigo 210 do Código Civil, que estabelece, mais uma vez, que o juiz tem o dever de ofício de conhecer da decadência quando ela estiver prevista em lei. Portanto, quando se tratar de um prazo decadencial legal, seja do 505, seja de qualquer outro artigo, seja, por exemplo, do artigo 178 do Código Civil. Nesta hipótese, ele vai poder, portanto, de ofício, conhecer da prescrição. Prosseguindo, o artigo 211 vai estabelecer o seguinte, turma. Se a decadência for convencional, vejam, no artigo anterior, nós tratamos da decadência legal, prazo decadencial legal previsto na lei. O artigo 211 vai dizer o seguinte, se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. Então, o que nós temos que entender aqui do artigo 211? Nós vamos primeiro entender que o artigo 210 tratou do prazo decadencial fixado em lei, portanto, o prazo decadencial legal. O artigo 211, de outro lado, está tratando do prazo decadencial convencional, dizendo o seguinte, que se a decadência for convencional ou voluntária, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. Então, vamos ficar com a parte final no que diz respeito ao juiz poder conhecer de ofício ou não. O juiz está autorizado a conhecer de ofício quando o prazo decadencial for convencional? Não. Quando o prazo decadencial for convencional, o juiz não pode conhecer de ofício. Então, ainda que ele se depare com uma ação que envolva uma questão na qual existe um prazo decadencial e ele perceba que a parte já decaiu do direito, se nenhuma das partes, na verdade a parte a quem ela aproveita, não alegar este prazo à ocorrência da decadência, o juiz não vai poder julgar, conhecer da decadência. Ele vai ter que julgar a ação no seu pedido de fundo, como a gente disse na prática aí no processo civil. Ele vai ter que superar a decadência e vai ter que julgar, por exemplo, se o direito acolhe a parte que alega ou não. Na verdade, quem vai aproveitar a decadência, no caso, se eu ingressei com uma ação e ocorreu o prazo decadencial, no caso é o réu que vai ter que alegar, olha, a parte, a autora decaiu do direito porque não ingressou com a ação no prazo decadencial. Mas se o réu não alegar isso, ou seja, se o réu não alegar a ocorrência da decadência, por se tratar de um prazo decadencial convencional, o juiz não poderá conhecer da decadência, porque o artigo 211 não permite que o juiz conheça de ofício. Por isso que ele diz, o juiz não pode suprir a alegação. Então, o juiz não pode, de ofício, conhecer a ocorrência da decadência se a parte a quem a aproveita, no caso o réu, que foi demandado uma ação, no nosso exemplo, ele não vai poder conhecer de ofício. Então, o nosso questionamento e a questão que vocês devem saber responder é a seguinte, o juiz pode conhecer da decadência de ofício? Aí, vocês têm duas respostas. Se o prazo for decadencial legal, sim, o juiz poderá conhecer de ofício e julgar a ocorrência da decadência. De outro lado, se eu estiver diante de um prazo decadencial
convencional, o juiz não poderá conhecer de ofício. O juiz poderá somente conhecer dessa alegação de decadência se a parte a quem aproveita essa alegação a fizer em juízo. Por isso que o artigo, mais uma vez, diz o seguinte: se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, vírgula, mas o juiz não pode suprir a alegação. Tudo bem? Então, mais uma vez, o juiz pode conhecer de ofício da ocorrência da decadência? Se o prazo for decadencial, sim, ele pode conhecer de ofício. De outro lado, se o prazo for decadencial convencional voluntário, não, ele não poderá conhecer de ofício. Ele só poderá conhecer desta alegação se a parte a quem aproveita a fizer em juízo. Tudo bem? Outra regrinha extremamente importante prevista aqui no artigo 211. O artigo 211, nós pulamos essa explicação, ele diz lá no início: se a decadência for convencional, vírgula, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição. O que significa isso? E quando se tratar de prazo decadencial convencional, vamos imaginar que eu seja o réu de uma ação e o autor da ação ingresse com uma ação para anular um negócio jurídico que nós entabulamos e no qual houve a ocorrência de um erro ou qualquer dos vícios lá do consentimento. E a parte ingressa com essa ação para além do prazo decadencial previsto no artigo 178, que é o prazo decadencial de 4 anos, como nós vimos. Ela ingressa passados aí 4 anos e 6 meses, por exemplo. Ou 4 anos, 1 dia, 2 dias, não importa. E o prazo decadencial decorreu. Este é um prazo decadencial legal. A lei está tratando aqui, somente no artigo 211, do prazo decadencial convencional, dizendo o seguinte: se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegar em qualquer grau de jurisdição. Então, primeira coisa, nós temos que entender se esse artigo 211 ele se aplica a um prazo decadencial legal ou ao prazo decadencial convencional. O nosso exemplo, nós exemplificamos com o prazo decadencial fixado em lei, portanto, um prazo decadencial legal. Eu não aleguei, ninguém alegou. O artigo 210, anterior que nós estudamos, ele legitima a parte a conhecer disso de ofício. Então, imagine que foi julgado em primeira instância e o juiz de primeira instância não viu que o prazo de decadência já tenha transcorrido, e no tribunal alguém perceba isso. Será que o tribunal pode conhecer da ocorrência dessa decadência? Ou não, ele não pode conhecer? Ora, se for um prazo decadencial legal, ele pode conhecer de ofício, ou seja, o juiz de primeira instância não viu, o tribunal viu. Aí, se a parte alegar, olha, ótimo, se a parte alegou, também ele vai poder conhecer dessa alegação. Agora, e se for um prazo convencional? O prazo é convencional. Então, nós estabelecemos lá que o prazo decadencial para retrovenda não será de 3 anos, será de 5 anos. Passados 4 anos, eu ingressei com a ação, ninguém alegou isso. Veja, o juiz não pode, de ofício, conhecer do prazo decadencial convencional. No caso, já se passaram 3 anos. O prazo que nós fixamos é um prazo de 5 anos, nós estamos no 4º ano, o juiz não pode. Ele não pode falar, olha, decorreu o prazo de 4 anos, decaiu, porque esse é um prazo decadencial convencional. Mas o artigo 211 está dizendo que a parte pode, em qualquer grau de jurisdição. O que significa isso, turma? Significa que o meu processo ele pode estar no Tribunal de Justiça ou ele pode estar lá no STJ, em Brasília. Nessas hipóteses, a parte pode alegar em qualquer grau de jurisdição quando se tratar de prazo decadencial convencional. Então, eu vou poder alegar a ocorrência da prescrição em qualquer grau de jurisdição, não somente nas instâncias originárias, onde o processo iniciou. A qualquer momento, se eu me identificar que num determinado processo ocorreu a decadência e eu não aleguei isso, a lei está dizendo que, quando se tratar de prazo
decadencial convencional, eu posso alegar. Por muito mais razão, se tratar de um prazo decadencial legal, se o juiz não viu e se as partes não viram, a parte a quem aproveita também vai poder alegar. Perfeito? Então, decadência. Nós temos esses 1, 2, 3, 4, são 5 artigos aqui que nós estudamos no tema decadência, além do artigo 208, que faz referência a mais dois outros artigos, que são os artigos também aplicados lá à prescrição, artigo 195 e 198 do Código Civil. Diferença básica entre prescrição e decadência. A prescrição atinge a minha pretensão, como nós vimos. Todos os prazos prescricionais estão previstos lá nos artigos 205 e 206 do Código Civil. Quando se tratar de prazo decadencial, o que se diz é que isso atingiu o meu direito potestativo e não direito subjetivo, como acontece lá na prescrição, no qual eu vou me sujeitar a uma prestação, seja dar, fazer ou não fazer. Na decadência, isso atinge o meu direito potestativo, exemplificamos aqui com o divórcio, com o direito do empregador extinguir o contrato de trabalho, a relação de emprego do seu empregado. Então, a decadência atinge o meu direito potestativo. Então, na prescrição, eu vou dizer que a minha pretensão está prescrita. Na decadência, eu vou dizer que a parte decaiu do seu direito. Essa é a diferença básica entre prescrição e decadência. Além disso, que a decadência atinge o direito potestativo e a prescrição o direito subjetivo, como nós falamos. Todas essas outras regrinhas previstas aqui no 208, 209, 210, 211 do Código Civil também são diferenças entre a prescrição e decadência. Só para recapitular, no artigo 211, 208, nós vimos que aplicam-se os artigos 195 e 198, inciso 1 do Código Civil, no que diz respeito ao curso do prazo decadencial. Quando se tratar de pessoa absolutamente capaz, aquela que não pode por si só exercitar os atos da vida civil, eu vou entender que, em relação a essas pessoas, também não corre o prazo decadencial, de acordo com o que está previsto aqui no artigo 208 do Código Civil, a partir do momento que ele diz que aplica-se a decadência disposto nos artigos 195 e o 98 do inciso 1 do Código Civil. Lembrando que o artigo 95 ele vai dizer que se o absolutamente capaz, que precisa de um representante, se o representante não observar o prazo prescricional e agora também o prazo decadencial, aquela pessoa que era absolutamente capaz, a partir do momento que ela deixar de ser absolutamente capaz, ela pode se voltar ao seu representante, dizendo o seguinte: olha, você não observou que existia um prazo prescricional aqui e que tinha um prazo decadencial e deixou o meu direito, a minha pretensão ser prescrita, o meu direito decair. Então, ela vai poder se voltar. É isso que está em relação ao seu representante. É isso que está dito lá no artigo 195 do Código Civil. O artigo 209, como nós vimos, que é nula a renúncia à decadência fixada em lei. Então, eu não posso renunciar a um prazo decadencial se ele for um prazo decadencial fixado em lei, portanto, um prazo decadencial legal. Se for um prazo decadencial convencional, aí sim eu vou poder renunciar, porque a lei não fez nenhum tipo de ressalva. O 210 diz que o juiz pode, de ofício, reconhecer a ocorrência da decadência quando se tratar de prazo decadencial legal. Se for prazo decadencial convencional, o artigo 211 vai dizer que eu preciso que a parte a quem aproveite a decadência faça essa alegação de ocorrência da decadência. Perfeito? Em qual grau de jurisdição eu posso alegar a ocorrência da decadência? Em qualquer grau de jurisdição, quando se tratar de prazo decadencial, é essa a referência que a lei faz, quando se tratar de prazo decadencial convencional. A pergunta que fica é, e quando se tratar de prazo decadencial legal, posso alegar em qualquer grau de jurisdição? Também vou poder, com a diferença que o juiz poderia, de ofício, conhecer lá do prazo decadencial. Perfeito? Agora, nesse momento, então, eu abro a perguntas. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Estou à disposição no que diz respeito aí à decadência. Alguma pergunta, turma? Tá tranquilo por enquanto. Demais alunos, alguma pergunta?
eu ver se eu falei tudo aqui sobre prescrição e decadência. Falei direito potestativo, dos prazos legal, convencional. Eu não falei de duas observações aí que eu estou vendo aqui no texto. Nós não falamos sobre quais são os requisitos. No material que eu passei para vocês aí consta quais são os requisitos. Né? Primeiro deles, a existência de um direito potestativo. Na verdade, nós só não elencamos quais são os requisitos da decadência, mas falamos. Então, nós podemos elencá-los, então. Primeiro, a existência de um direito potestativo. 2, a negligência ou a inércia, né? Lembrando que tanto prescrição e decadência tratam da influência do tempo nas relações jurídicas. Lembrando que elas não podem ser eternizadas. Eu não posso ficar ad eterno aí, sujeito a uma situação jurídica, sendo que a parte contrária não exercitou o seu direito. Então, por isso que existem os prazos prescricionais e os prazos decadenciais. Então, o segundo requisito é a negligência, ou seja, a inércia do titular do direito, que após o nascimento do seu direito não exerce ali, em determinado tempo, não exercita o seu direito. Esse é o segundo requisito. Terceiro requisito é a observância do prazo, o tempo, determinado pela lei ou no negócio jurídico para que se consuma a decadência. Então, eu deixar de observar o prazo decadencial seja legal ou o prazo decadencial seja ele convencional. E o que nós falamos é que os prazos decadenciais, deixamos de falar, eles são peremptórios, ou seja, eles correm, né, sem influência do impedimento, da interrupção ou da prescrição. O que nós, em doutrina, se diz é que esses prazos são peremptórios, portanto, eles não se impedem, nem suspendem, nem se interrompem, exceção feita lá ao que nós falamos, tá? Há uma exceção, turma, no que diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor, artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, quando você, por exemplo, compra um produto numa loja e você tem um prazo decadencial, que a Lei 8.078/90, que é o Código de Defesa do Consumidor, estabelece. Ela diz que você tem um prazo decadencial para exercitar os seus direitos. No entanto, se você fizer uma reclamação, a lei vai dizer que o prazo decadencial ele se suspende e não volta a correr. Ele só vai voltar a correr a partir do momento que a reclamação for atendida. Aí ele volta a correr. Essa é uma exceção lá que está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Tudo bem? Alguma pergunta, turma? Professor Isaías, bom dia. Pois não, Isaías, disposição. Bom dia, pessoal. Professor, referente aí ao Código de Defesa do Consumidor, a lei, pelo que eu estava vendo, a lei estabelece que, por exemplo, assim, para produtos duráveis, né, por exemplo, assim, uma televisão, aí há um vício de defeito, né, onde que, por exemplo, assim, pelo um prazo aí de 90 dias, né? Aí, por exemplo, assim, eu fiquei em dúvida se, por exemplo, esse vício é da data da compra ou se é, por exemplo, assim, no momento em que apareceu o vício. Porque, pelo que eu dei uma lida no material, me parecia assim que era que no momento que ocorreu o vício, eu mencionei, vamos supor, já se passou 90 dias, tá? 3 meses. Eu tenho 1 ano o aparelho e ele apareceu um vício no botão que não está mais ligando e desligando. Esse prazo inicia ali daquele momento que eu mencionei o vício, ou eu comprei ele faz 1 ano atrás. Então, eu tinha 90 dias para aparecer esse vício. Muito bem, muito boa a sua pergunta. Eu estou só procurando aqui o meu artigo 26 para que a gente possa certo. Você deve tê-lo aí, né? Você tem um outro, aqui, ó, tá? Ele trata aqui, ó, da prescrição e da decadência, né? Então, o que diz o artigo 26 aqui do CDC? Ele diz o seguinte, vamos lá, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias tratando-se do fornecimento de serviço de produtos não duráveis, 90 dias, inciso 2, tratando-se de fornecimento de serviço de produto não... 90 dias tratando-se de fornecimento de serviço de produto duráveis. Aí o parágrafo primeiro, ele diz o seguinte, inicia-se a contagem do prazo decadencial
a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução do serviço. Então, o parágrafo primeiro estabelece a regrinha aí. A partir de quando eu começo a contar esse prazo, né? Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução do serviço. Então, é a partir desse momento que eu começo a contar esse prazo. Tudo bem? Perfeito. Então, eu comprei... E aí, o parágrafo terceiro tem uma... aí tem outras duas regrinhas, né? Que foram as que nós tratamos aqui. O parágrafo segundo diz... obstam a decadência. Obstam, né? Então, impede o transcurso do prazo decadencial. O parágrafo segundo. Inciso 1. A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente que deve ser transmitida de forma inequívoca. Então, vamos lá. Vamos imaginar que eu comprei um produto considerado durável, uma televisão. O produto deu defeito. Eu tenho um prazo decadencial aqui de 90 dias. Eu fiz a reclamação. Certo. Esse meu prazo, ele para de correr, tá? Então, ele vai... O inciso 1 diz que a reclamação que for comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente e que deve ser transmitida de forma inequívoca. Então, nessa hipótese aqui, não obstante o nosso prazo ser peremptório, como nós falamos, nessa hipótese aqui, vai obstar o transcurso do prazo decadencial. Perfeito? Certo. E o prazo, ele se inicia com base no que diz o parágrafo primeiro aqui, que inicia essa contagem a partir da entrega efetiva do produto ou do término da prestação de serviço. Perfeito? Entendi. Perfeito. Uma outra pergunta, professor. Eu notei que na prescrição, no ato declaratório, ele não há a prescrição, ok? E aí eu queria saber o seguinte, por exemplo, assim, geralmente, você, por exemplo, no ramo da contabilidade, existe as declarações, né? Por exemplo, uma DCTF, que você declara todas ali as contribuições, os impostos os tributos para o governo, né? Aí eu queria saber o seguinte, por exemplo, assim, esse ato declaratório que eu fiz, ele não prescreve o tempo por ter sido feito um ato declaratório. Agora, esses impostos o qual eu declarei, eles também podem prescrever se a Receita Federal ela não fizer a cobrança? Então, vejam, outra boa pergunta também, Zé. Vejam, o que acontece? O que nós falamos lá na prescrição é que algumas pretensões declaratórias não prescrevem, né? Então, para declarar... Então, isso não prescreve. Então, porque imagine o seguinte, que você tenha o seu nome incluído no Serasa indevidamente por uma empresa na qual você nunca teve relação jurídica. Certo. Então, a Nextel, por exemplo, nem sei se ainda existe Nextel, né? Não sei se existe. E eu vou usar esse exemplo porque eu atuei em vários casos aí envolvendo a Nextel, que a pessoa não teve nenhuma relação jurídica, alguém clonou o documento da pessoa, abriu uma conta lá na Nextel e gerou uma conta de R$7.000 e você foi cobrado essa conta. E você é procurado para resolver essa questão. Que ação que você pode ingressar, né? Então, nós temos duas situações. Primeiro, uma relação jurídica com a pessoa jurídica Nextel, que inexiste. Então, você não tem relação jurídica com a Nextel. Né? Você não assinou o contrato. Então, lembra lá do nosso exemplo lá. O que nós estudamos no direito civil? Nós vamos estudar pessoas e bens, a relação que existe com uma pessoa, entre duas pessoas ou mais pessoas, né? O elo, né? O vínculo jurídico, isso é relação jurídica, né? Então, se a Nextel aqui abriu uma conta e de outro lado está vocês aí, você nunca assinou nenhum contrato com ela, você não tem relação jurídica. Então, o que você pode fazer em juízo? Você pode pedir a declaração da inexistência, dizer que não existiu essa relação jurídica. Então, uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Isso ocorreu há 20 anos. O maior prazo prescricional que nós temos é de 10 anos. Então, não posso fazer nada? Prescreveu a minha pretensão? Não. Essa pretensão, a declaração da inexistência dessa relação jurídica, ela é imprescritível. Então, eu vou poder veicular a minha ação
além do prazo de 10 anos, que é o prazo maior que a lei estabelece. Então, eu posso ingressar com uma ação declaratória de inexistência. Isso é uma coisa. Mas se meu nome foi incluído no Serasa por uma conta indevida da Nextel, eu posso fazer mais alguma coisa? Eu posso também. O que eu poderia fazer? Houve a violação de um direito meu? Sim, houve a violação do direito da personalidade, o meu nome, né? A minha honra foi atingida, porque meu nome foi incluído no Serasa, no SPC. Então, eu posso veicular uma pretensão condenatória? Sim, também poderia veicular uma pretensão condenatória. Isso vocês vão estudar melhor lá no direito processual civil, tá? Que nós temos 3, né? Alguns dizem que são 5, né? Tipos de sentença. Então, sentença declaratória, condenatória e executiva. Declaratória é esse exemplo. Eu quero declarar a inexistência de uma relação jurídica. Meu nome foi para o Serasa. Isso faz 6 meses, por uma conta indevida da Claro. Posso ingressar com uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica, ok? Para dizer que eu não tenho relação jurídica com a Claro. E também posso veicular na mesma ação um pedido condenatório, para condenar a Claro a pagar uma indenização por dano moral. Lembram lá do artigo 86? Violado o direito, nasce uma pretensão, né? Certo. É aquilo, né? O que é um ato ilícito, né? Melhor dizendo, no artigo 86, né? Comete ato ilícito aquele que, por ação voluntária, negligência, imprudência, perícia, violar direito de outra pessoa e causar dano. Então, o órgão incluiu meu nome no Serasa indevidamente, violou o meu direito e causou um dano ao meu nome. Então, eu vou poder ingressar com uma ação que tem e fazer 2 pedidos, um pedido declaratório e um pedido condenatório. Declarar a inexistência dessa relação jurídica, porque eu nunca tive relação jurídica com a Claro, e também condenar a Claro, vou acumular nessa ação, um pedido condenatório, que ela seja condenada a me indenizar. Então, a sentença do juiz vai ser da seguinte forma: acolho os pedidos formulados pelo autor, declaro a inexistência da relação jurídica e condeno a Claro a pagar uma indenização, por exemplo, de R$5.000. Então, nós temos 2 pedidos que foram acolhidos, um pedido declaratório e um pedido condenatório. Mas, para não fugir da sua pergunta, mas esse esclarecimento ele era essencial. Então, o pedido declaratório, ele não prescreve. Vamos imaginar que isso aconteceu lá há 20 anos. Eu não vou poder declarar a inexistência, meu nome vai ficar vinculado. Não, eu posso declarar a inexistência. Eu posso acumular o pedido condenatório? Vamos imaginar que numa ação proposta para além dos 10 anos, que é o maior prazo prescricional que a lei prevê lá no artigo 35, eu proponho ação depois de passados 11 anos e veiculo esses 2 pedidos, declaratório para declarar a inexistência da relação jurídica e também para condenar a outra parte a me pagar uma indenização. Ora, o juiz vai dizer o seguinte: reconheço, declaro a inexistência da relação jurídica, porque isso aqui não prescreveu nem decaiu. No entanto, em relação ao pedido condenatório, que a lei estabelece lá o prazo de 3 anos, como nós vimos, a pretensão de reparação civil prescreve em 3 anos, com base lá no artigo 206. Em relação ao pedido condenatório, a sua pretensão está prescrita. Então, julgo a sua ação parcialmente procedente. A sua pergunta envolve uma questão tributária, né? Os lançamentos prescrevem, né? Declaratório, né? Lá no direito tributário, e salvo engano, você é contador e lembra muito bem, nós temos o prazo prescricional de 5 anos. Né? Certo. Então, a Receita Federal, o fisco, né, a Fazenda, tem um prazo de 5 anos para cobrar tributos lançados indevidamente. Exato. Então, o prazo prescricional é de 5 anos, com uma ressalva, que é a que está no Código Civil. Nós estudamos lá que nós podemos interromper, né, nós podemos interromper a prescrição com algumas regrinhas, né? A prescrição pode ser, está lá no artigo 203, a prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. E o artigo 202 diz: a interrupção da prescrição que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por. E nós temos lá as hipóteses por disparo do juiz, por protesto, pela apresentação de título, por qualquer auto judicial. Então, o que a Receita faz? Quando está perto de vencer 5 anos, ela interrompe a prescrição. Ela manda uma notificação lá para o devedor, interrompe esse prazo. Então, na prática,
a Receita acaba tendo que prazo? Ela acaba tendo prazo de 10 anos para cobrar indevidamente um tributo que foi lançado, que foi declarado incorretamente pelo contribuinte, tá? Exatamente Então, isso que ocorre. é isso que acontece na prática. Então, lá, o que a Receita está tratando, ela está tratando do prazo prescricional. Eu vou fazer a declaração aqui. Você, depois de 5 anos, fica tranquilo. Fica tranquilo com a ressalva de que a Receita pode interromper o prazo prescricional uma única vez, como nós vimos aqui no artigo 202, e voltar a correr. Então, na prática, ela não vai ter 5 anos, ela vai ter 10 anos. Né? Na verdade, 9 anos, 11 meses e 29 dias, né? 30 dias, antes de completar lá os 10 anos. É isso que acontece na prática. Não é verdade? Não é isso que acontece? Isso, exato. Tá ok, professor. Muito obrigado pela explicação, porque eu fiquei assim em dúvida com relação ao ato declaratório, né? Se a Receita, se ela não cobrasse dentro do prazo de 5 anos, mesmo assim, por o ato declaratório não ser prescrito, entendeu? Se ela teria a cobrança eterna, porque a Receita Federal ela passou a ter esse ato declaratório, acredito eu que uns 15 anos para frente, né? Porque até então ela não fazia como um ato declaratório. Perfeito, então. Muito obrigado pela explicação. É exatamente isso. Na verdade, ocorreu um vício lá na declaração. Já se passou quanto tempo? Se já se passaram 5 anos e a Receita não interrompeu a prescrição, aquele ato declaratório lá, ele vai se convalidar. A Receita não pode fazer mais nada, não pode. Ela não vai poder cobrar, né? Então, o que acontece lá com a Receita foi violado o direito da Receita no que diz respeito ao lançamento correto do tributo. Então, violado o direito, nasce a pretensão. Quanto tempo a Receita tem para cobrar? Ela tem 5 anos. Isso se ela não interromper a prescrição, na hipótese na qual ela vai ter o dobro do prazo, o prazo de 10 anos. Então, ela não pode mais fazer nada, ela não pode cobrar esse tributo. A pergunta que deve ser feita é a seguinte, e aí para entender a prescrição. Eu sei que eu lancei incorretamente o tributo, que é devido. No entanto, a Receita não pode mais cobrar isso, porque a pretensão dela foi atingida pela prescrição. Mas será que eu posso pagar voluntariamente? Como nós vimos, eu posso pagar, porque a dívida ela existe. Se eu quiser, eu pago a Receita. Olha, a Receita está aqui o direito. Ela não pode me cobrar, mas eu posso, se quiser, voluntariamente cobrar. É isso. Exatamente. Tudo bem? Então, muito obrigado. Veja como é importante isso, tá? Entender o que é um ato declaratório, né? O que é uma sentença declaratória, o que é uma sentença condenatória, o que é uma sentença executiva. Depois nós vamos ter a mandamental, executiva lato sensu. Por isso que esses conceitos iniciais são fundamentais. Então, nos primeiros 2 semestres do Direito Civil, nós ficamos estudando exatamente isso, né? O que são pessoas, que são bens, o que é um negócio jurídico, o que acontece, né? Como é que o negócio jurídico deve ocorrer, a vontade, como ela deve ser manifestada, de que forma ela deve ser manifestada, se ocorrer um vício que acontece, o ato será inválido, o negócio jurídico será inválido, ou anulável, ou será nulo, né? Se eu não exercitar o meu direito no tempo, o que acontece? Ou ele vai prescrever, ou eu vou decair do meu direito, tá? Então, é isso que acontece aí em relação aos prazos, e esses temas são fundamentais para dar base aí para o nosso entendimento. Tudo bem? Então, visto isso, eu tenho um aviso para vocês. Vocês têm uma atividade para fazer, para me entregar. Hoje é 26, é isso? Ou é 26? Isso, 26. Para me entregar até amanhã, tá, turma? É bem tranquilo aí. Vocês vão pegar lá no livro de vocês e resolver a situação problema, tá? Então, tem uma única situação problema. Salvo engano, é página 183 ou 193. Eu vou confirmar e mando para as representantes e ela reforça para você. Vocês vão resolver, vão encaminhar no e-mail que eu vou indicar, tá? Que é no e-mail institucional, não no meu e-mail pessoal. Então, vocês vão fazer e resolver essa situação problema e me encaminhar até amanhã à noite, tá? Eu vou encaminhar para as representantes e elas vão retransmitir para vocês. Tudo bem? Perfeito? Então, com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Desejo a vocês aí uma boa semana, que continue se cuidando aí para que a gente possa enfrentar, superar essa fase difícil para todos nós. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Até mais. Obrigado, professor. Bom dia. Obrigada, professor. Bom dia a todos. Obrigado igualmente.